Boa noite a todos. Esse diálogo de abertura terá como tema EJA no Centro-Oeste, identidade e estratégias de fortalecimento. Após um longo processo de discussão e mobilização, construído pelos fóruns de EJA, vamos discutir quais os avanços, desafios e estratégias de fortalecimento para a EJA no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os espaços amplamente participativos e democráticos dos fóruns são essenciais para estabelecer o entendimento dos desafios e estratégias comuns que unem a região Centro-Oeste, para a qual, no verdadeiro espírito da EJA, nos preparamos para reafirmarmos, vivendo e aprendendo para um futuro viável. O poder da aprendizagem de adultos, e teremos nessa mesa 30 minutos para debatermos. Nós não teremos, na verdade é uma conversa, nós não teremos debate hoje. O debate será amanhã, nos próximos trabalhos. Para compor essa mesa, eu vou chamar a professora Janaína Cristina de Jesus. A professora Janaína é pedagoga, mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás, docente da PUC Goiás, onde é também assessora na Pró-Reitoria de Extensão. Compõe o segmento Universidade no Fórum Goiano de EJA, esteve na coordenação desse fórum no período de 2008 a 2010. Compõe com o professor Joilson Ventura a representação da região Centro-Oeste na coordenação colegiada nacional dos fóruns de EJA. Chamo também o professor Joilson Gonçalo Ventura. O professor Joilson é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Mato Grosso, pós-graduado em Educação Ambiental pela Universidade de Mato Grosso, graduando em Gestão de Conhecimento para a tomada de decisões. Professor das redes estadual e municipal de educação de Cuiabá, membro fundador do Fórum EJA de Mato Grosso, coordenador do Conselho Estadual de Educação até janeiro de 2011. Hoje ele é vice-coordenador do Fórum EJA. É representante da região Centro-Oeste na coordenação nacional. A professora Leila, que já está na mesa, mestre em educação pela UNB, e aqui ela é representante dos fóruns de EJA do Brasil na Comissão Nacional de Educação de Jovens e Adultos. Então, esse é o momento que cada um dos professores vão expor as estratégias de fortalecimento, e o debate vai ser no período da manhã. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação enorme ter sido convidado numa parceria aqui com o Joilson e com a Leila para a gente fazer uma primeira conversa. E aí já tem um aprendizado logo de cara, que é parte das nossas atividades. Eu tinha preparado um material em data show, mas de fato não solicitei data show. E aí a gente conseguiu preparar para o grupo algumas cópias. Aí eu gostaria de que o máximo, o pessoal que está na organização, o máximo de iluminação que for possível aí para o grupo, porque foram 80 cópias, e aí a gente vai dividindo isso daí, e a razão das cópias é por conta das imagens que estão aí em cada slide, tá? Acho que isso não compromete a nossa exposição, né? E a tecnologia ela tem que servir como um adicional. E aí foi preparado com muito carinho, por isso o esforço aí de vocês darem uma olhada na medida que a gente for fazendo a exposição. Na militância, exatamente, sem data show é de praxe para nós, né? Bom, primeiro eu acho que ressaltar uma coisa que a professora Leila já comentou, que é a importância de Campo Grande sediar o primeiro encontro regional de EJA. Né? Isso é histórico para nós e foi uma escolha, foi uma decisão coletiva, e a gente sabe os desafios que o grupo daqui enfrentou, e a partir disso um pouco foi a solicitação da gente ter não só paciência, mas sobretudo consciência desse momento, né, que é um momento de discussão, um momento de aprofundamento, em que as formas como isso se dá, a gente tem certeza que Mato Grosso do Sul se empenhou ao máximo, né? E dizer que a região Centro-Oeste, ela foi palco de momentos extremamente importantes
nas nossas discussões de EJA em âmbito nacional e mesmo regional. Aí, como exemplo disso, esse material estará posteriormente disponível no portal. Nós marcamos aí o que as capitais do Distrito Federal realizaram ao longo desse tempo, inclusive para puxar na memória daqueles que estão aí na caminhada há mais tempo. Aliás, eu gostaria que levantasse a mão, por gentileza, quem venha uma primeira atividade dos fóruns de EJA, por favor. Primeiro encontro, assim, primeira atividade. Ok. Quem é que tem, assim, mais de 5 encontros na memória? E aí, depois disso, é quem tem mais de 5, então. Eu estou entendendo que tem uma média aí que está de 3, 4 anos também nessa estrada conosco, né? Então, quando a gente pensa em identidade, a gente precisa reconhecer o tempo de caminhada daqueles que nos antecederam, mas ter certeza de que muito há por ser feito por aqueles que estão chegando agora, né? Então, em Campo Grande, que se vocês olharem aí os nossos slides escurinhos, em 1996 sediou o primeiro encontro regional preparatório à 5ª Confinteia, uma conferência internacional que ela foi em Hamburgo, na Alemanha, e ela foi de um momento histórico extremamente complicado para nós, a gente tem isso na memória, e Campo Grande sediou o encontro regional. Em 2004, essa capital sediou, e eu imagino que tem boa parte do grupo aqui que pôde participar, o Encontro Nacional de MOVAs, que são os grupos que atendem mais o campo da alfabetização, né? Tudo bem, professora? Então, para dizer que foi muito interessante essa experiência aqui em Campo Grande, né? Sobretudo nessa discussão da educação popular naquele momento. Cuiabá, em 2003, cediu o 5º ENEJA. O ENEJA é o Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos, eu diria dos fóruns de EJA, né? Cuiabá sediou o 5º. E em 2008, que é o passado mais recente aqui, o Encontro Regional do Centro-Oeste preparatório para a 6ª Confinteia. E sobre a 6ª Confinteia a gente vai conversar aqui no decorrer das exposições. Brasília e o entorno sediou em 2005 duas experiências extremamente importantes, que foi o 7º ENEJA e o 5º Encontro Nacional do Novo Brasil. Fechando aí essa agenda, que poderia até ser ampliada pelos encontros estaduais e tudo mais que a gente faz em EJA, que não é pouca coisa. Em 2003, Goiânia sediou o 3º Encontro Nacional do Novo Brasil. Em 2007, o 2º Seminário Nacional de Formação de Educadores de EJA, uma conquista importante para nós, sobre a qual a gente ainda tem muito o que dizer. Em 2010, o 1º Seminário de Pesquisa, Pensando a EJA no Centro-Oeste. E a questão da pesquisa é uma também que a gente deve retomar aqui no desenrolar da nossa fala, né? E aí, como é de praxe para nós, eu registrei esse terceiro slide, de onde veio a inspiração ou as fontes para esse diálogo breve nosso aqui. Para dizer para vocês que são materiais disponíveis no Portal dos Fóruns, e o Portal dos Fóruns, ele se afirma a cada ano, a cada momento, como um espaço de encontro, e é um espaço que a gente precisa questionar e tensionar até que ponto realmente nós o temos validado como um espaço legítimo nosso de afirmação da nossa identidade, né? Então nós tivemos, desde materiais do Fórum Mato Grosso, que completou também 10 anos, até documentos que subsidiaram a participação do DF no ENEJA, o documento do Fórum Goiano também, do qual eu faço parte, subsidiou a nossa ida ao Encontro Nacional, materiais do curso, que é o curso de Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA, sobre o qual também a gente deve tratar daqui a pouquinho, mas para dizer para o grupo que, se não há possibilidade presencial de buscar muitas fontes, existe um espaço virtual. Esse espaço é o Portal dos Fóruns e a gente precisa realmente pensar no fortalecimento da educação de jovens e adultos nesse caminho aí virtual, né? Bom, aí região Centro-Oeste, resultante de um complexo processo histórico de construção social. Bom, aqui, como a professora Carmen Gatto disse, essa região vai num momento histórico de uma decisão da plenária nacional, construindo aí o seu primeiro encontro regional. Então, a identidade nossa como fóruns, é claro que ela está alicerçada num contexto histórico da própria região. E dentro da região, as contradições que a compõem e as especificidades de cada estado e Distrito Federal.
E aí, isso é importante, nós não vamos adentrar muito aqui, em função muito do tempo, mas para entender a identidade da educação de jovens e adultos e dos fóruns de EJA, nós precisamos entender qual é a identidade da região centro-oeste. Como é que nós nos configuramos no conjunto das outras regiões, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico. Eu me lembro de uma oficina que nós participamos em Brasília, que já era preparação para a Sexta Confeiteia, em que a Carla Ribeiro, daqui do Mato Grosso do Sul, ela dizia assim, poxa, mas a gente ia acessando dados, né? Tentando saber índice de analfabetismo, uma sequência de dados, a gente estava aprendendo um pouco esse caminho aí de dizer a nossa realidade por meio das estatísticas, e a Carla falou assim, poxa, mas parece que a nossa região não sai do terceiro lugar. Cadê a Carla? Ela está aqui? Ela está aqui. Então, assim, isso foi emblemático de um insight que da hora é isso. Então, se a gente busca em muitas questões, em termos de desenvolvimento, de índices, de dados, vocês podem reparar, a região centro-oeste é aquela região assim, ela não está nem lá nem cá. A região sul vem sempre com marcas significativas, né, no conjunto do drama, no campo da educação. Depois você tem a região sudeste, ali meio para e passo. Você tem nordeste e norte e temos nós. Então eu diria que a gente meio que fica abafado ali. A impressão que se tem no campo da pesquisa, não sei se no campo da extensão, talvez a gente precisasse pensar sobre isso, mas no campo do ensino, parece que a gente fica meio amarrotado ali. E na educação de jovens e adultos, isso não é diferente, né? A gente tem índices que eles parecem não ser alarmantes, com exceção do Distrito Federal, porque ele destoa dos dados, né, por conta da sua própria Constituição, inclusive de desigualdade de rendas, etc. Tal. Mas no mais a gente fica ali no torno de 8% de analfabetismo e tal, então parece que está tudo bem. E aí essa coisa velada da realidade da região, me parece que é algo que a gente precisa ainda investigar e se instigar o tempo todo e se perguntar, poxa vida, afinal de contas, qual é o nosso lugar aí de contribuição, né, naquilo que nos concerne de bom e aquilo que não é tão bom. Eu diria que em termos de educação, por exemplo, talvez pouca coisa a gente tenha do que se orgulhar. A gente vai na esteira das políticas federais, né? A gente vai no campo dos programas, enfim, a gente vai levando um lugar que é esse lugar que eu diria que é de pouco protagonismo. Mas, de todo modo, quando a gente pensa, que é o slide escuro seguinte, que tem aí a região centro-oeste, quando a gente pensa, afinal de contas, e a identidade dos fóruns de EJA no conjunto da região centro-oeste, né? E aí, a ideia que a gente tem é que em cada canto dessa região, os fóruns de EJA vão e têm construído as suas histórias, né? Primeiro como fóruns estaduais, o fórum distrital, e depois com fóruns, alguns chamam de fóruns regionais, quem sabe até fóruns municipais. Mas para dizer que existe um caminho aí, né? Aí sim existe protagonismo, né, desta região no conjunto da defesa pela educação de jovens e adultos. Então, o convite, talvez, e a provocação nossa aqui, de ponto de partida, é para a gente dizer assim, poxa, afinal de contas, quantas coisas interessantes nós temos feito, qual a visibilidade disso, qual é o impacto que a gente tem conseguido para pensar e melhorar as políticas.